Imagina só, um rei que tinha tudo. Uma sabedoria que, dizem, era um presente divino. Ele construiu uma era de ouro, sabe? Um tempo de paz, de muita prosperidade. Mas, e sempre tem um mas, né? No auge do poder, foram as próprias escolhas dele que colocaram tudo a perder. É sobre essa história, a ascensão e a queda do rei Salomão, que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta que fica, né? Como é que uma era de ouro, um reino no seu ponto mais alto, pode simplesmente começar a desmoronar? Para entender isso, a gente precisa mergulhar de cabeça na vida do rei Salomão. Então, o ponto de partida da nossa história é um momento de pura tensão, um vácuo de poder. O grande rei Davi, uma lenda, já está no seu leito de morte, velho demais, fraco demais para governar, e aí o futuro de todo o reino fica em aberto. E com o rei fora de cena, a disputa pelo trono começa para valer. De um lado, a gente tem Adonias. Ele é o filho mais velho, carismático, ambicioso e ele não perde tempo, já sai se declarando rei. Do outro lado tá Salomão, o filho de Batseba, aquele que tinha a promessa de ser o sucessor. Cada um deles, claro, com seus próprios apoiadores poderosos nos bastidores. O palco tá montado para um confronto. Só que Adonias cometeu um erro. Ele subestimou os aliados de Salomão. E a resposta deles foi genial. Uma jogada de mestre. O profeta Natã e Batseba vão direto até o rei Davi, que ainda estava vivo, e conseguem dele a ordem oficial. Unjam Salomão como rei e unjam agora. De repente, a festa de coroação de Adonias é interrompida pelo som da cidade inteira comemorando o verdadeiro rei. O golpe dele implodiu. Acabou antes mesmo de começar. Ok, Salomão agora é rei. Mas ser coroado é só o primeiro passo. Para realmente governar, ele precisa garantir que ninguém mais vai tentar tomar o seu lugar. E é aqui que a gente vê um lado bem mais implacável de Salomão. A primeira tarefa dele é limpar o tabuleiro, eliminar qualquer ameaça. E ele faz isso com uma eficiência, de arrepiar. E ele não está agindo sozinho nessa. O próprio pai dele, Davi, deixou uma lista de pendências, digamos assim. Instruções bem sombrias de como lidar com velhos inimigos. Basicamente, a bênção de Davi veio com uma ordem: não deixe essa gente morrer em paz. E Salomão, o rei sábio, entende que para construir a paz, primeiro ele precisa acabar com a guerra. E ele começa o serviço, um por um. Adonias, o próprio irmão, faz um pedido que Salomão interpreta como uma última tentativa de tomar o poder e é executado. Joabe, o general traiçoeiro, é morto mesmo agarrado no altar. Simei, um velho inimigo, é executado na primeira brecha. É metódico, é frio. A lógica é clara. Para construir algo que dure, a base tem que ser sólida. E para Salomão, isso significava remover qualquer rachador em potencial. E com o poder finalmente seguro, sem nenhuma sombra de ameaça, aí sim, aí começa a Era de Ouro de Salomão. É um período que entra para a história como uma época de paz, de uma riqueza absurda e de projetos monumentais. A base de tudo, a lenda de Salomão, começa com um sonho. Nele, Deus pergunta: Salomão, me peça o que você quiser. Ele podia ter pedido qualquer coisa, riquezas, vida longa, mas não. Ele pede uma coisa só: sabedoria. Um coração que saiba discernir, para governar com justiça. E esse pedido agrada tanto a Deus que, além da sabedoria, ele ganha de brinde tudo aquilo que não pediu. E essa sabedoria não fica só na teoria, não. O caso mais famoso é o das duas mães disputando um bebê. A solução de Salomão de mandar cortar a criança ao meio parece brutal, mas na verdade é um teste psicológico genial. Ele sabia que a verdadeira mãe preferiria entregar o filho a vê-lo morto. Isso mostra que a sabedoria dele era uma compreensão profunda da alma humana. E com essa sabedoria no comando, Israel chega ao seu auge. Ele constrói o primeiro templo de Jerusalém, uma obra magnífica. O comércio explode. A riqueza era tanta, mas tanta, que se diz que a prata em Jerusalém era tão comum quanto pedra na rua. Consegue imaginar isso? E para a gente ter uma ideia dos números, por ano, Salomão recebia 666 talentos de ouro. Isso sem contar o que vinha do comércio e dos tributos. É um número que, nesse contexto, só significa uma coisa: uma riqueza material que era simplesmente inimaginável. Ele era, sem dúvida, o rei mais rico do seu tempo. Mas é aqui que a história começa a virar. Porque, ironicamente, no ponto mais alto de toda essa glória, as mesmas estratégias que ajudaram a construir esse império
foram as que plantaram as sementes da sua própria destruição. E qual foi a principal estratégia? Diplomacia. E como se fazia diplomacia naquela época? Casamento. Para selar alianças políticas, Salomão se casou muito. Ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas de nações estrangeiras. Era uma prática comum, uma forma de garantir a estabilidade. O problema é que essas alianças políticas tiveram um custo espiritual altíssimo. Com o passar do tempo, já na velhice, o coração de Salomão começou a se desviar. Para agradar às suas esposas, ele passou a construir altares para os deuses delas. O homem que construiu o grande templo para um único Deus agora estava permitindo a adoração de vários outros. Uma quebra direta da aliança que ele tinha feito. E a consequência disso foi um julgamento divino. A sentença é clara. O reino magnífico que você construiu, Salomão, vai ser rasgado de você. A promessa é que isso não aconteceria enquanto ele vivesse, por respeito a Davi, seu pai. Mas a decisão estava tomada. O destino do reino estava selado. Então, o reino ainda não se dividiu, mas o fim do reinado de Salomão já não tinha mais aquela paz da Era de Ouro. O clima mudou. Começaram a surgir ameaças e, o mais importante, uma profecia que anunciava exatamente como a futura guerra civil iria acontecer. A paz acabou. Inimigos externos começam a se levantar, mas o verdadeiro perigo vem de dentro do próprio governo de Salomão. Um homem chamado Jeroboão. E a ironia é que ele era um oficial super competente que o próprio Salomão tinha colocado numa posição de poder. E é ele quem é escolhido para liderar a rebelião. E a profecia dessa divisão acontece de um jeito muito visual. O profeta Aías encontra Jeroboão, pega o manto novo que ele mesmo estava usando e rasga em 12 pedaços. Aí ele entrega 10 desses pedaços para Jeroboão e diz: é assim que Deus vai rasgar o reino e te dar 10 tribos. A mensagem não podia ser mais clara. A maior parte de Israel não seria governada pelo herdeiro de Salomão. Salomão reinou por 40 anos e, quando morreu, deixou um legado duplo. De um lado, a lembrança de uma glória que nunca mais seria vista, a sabedoria, o templo. Mas do outro lado, ele deixou um reino prestes a se partir em dois, à beira de uma guerra civil. Para o seu filho, ele deixou uma herança de grandeza e, ao mesmo tempo, de ruína. É por isso que a história de Salomão é tão fascinante. Ela nos faz pensar sobre o que é um legado, né? Será que uma vida inteira de acertos, de sabedoria, de grandes feitos pode ser manchada ou até apagada pelos erros cometidos no final? É uma pergunta pesada e que com certeza vai muito além dos tempos antigos.